Boa noite, good evening! Mais um Leader School Connection, aqui na página Piccolo Esporte Notícia, no canal 4 do Paraná Mídias e na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Leader School Connection, um programa de entretenimento conectando você com o mundo. O Leader School Connection conta com o apoio de Berta Joias, Relógios e Ótica, Sicredi Aliança Paraná São Paulo e Mr. John. O look completo, com acessórios e roupas, você confere no final do programa nas nossas redes sociais. E hoje, com muita alegria, entrevisto uma pessoa muito especial, hoje na comarca de Marechal Cândido Rondon, o nosso mais jovem vereador, Juca. Muito obrigada, Juca, pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, teacher. Boa noite a todos os nossos internautas aqui do Piccolo Esporte Notícias Paraná Mídias TV. Satisfação estar nesse veículo de comunicação mais uma vez, ainda mais com uma pessoa tão querida como você, teacher. Pessoa que há muitos anos já acompanha a minha trajetória, foi a minha professora, tem feito um trabalho brilhante aqui no nosso Leader School Connection. Então, essa terça-feira de carnaval, estamos todos em casa, podendo aproveitar um pouquinho, mas que seja um excelente programa. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando com todos vocês. Muito obrigada, Juca. É uma honra ter você, um grande aluno, um grande student. Enfim, vamos contar um pouco então para o pessoal que não te conhece, um pouquinho da sua formação. O Juca, então, com 22 anos, formado em Gestão Pública, é acadêmico do 5º ano de Direito, aprovado já na OAB, é vereador, então, o mais jovem vereador de Marechal Cândido Rondon. Foi auxiliar administrativo, na verdade é auxiliar administrativo no escritório Ricardo Zaibo da Advocacia. Foi mestre e conselheiro nacional adjunto da Ordem Demolei. Deputado federal jovem do Parlamento Jovem Brasileiro, na Câmara dos Deputados em Brasília, em 2015. Presidente, refundador do Grêmio Estudantil do Colégio Luterano Rui Barbosa. Presidente refundador da Associação Rondonense dos Estudantes Secundaristas, ARES. Presidente refundador do Conselho Municipal da Juventude, o CONJUVE, de Marechal Cândido Rondon. Como vice-presidente, também presidente. Também vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico, o CODEMAR, de Marechal Cândido Rondon. Nossa, que honra, Juca, poder ter você aqui. Muita alegria, muito feliz em poder tê-lo, receber e tê-lo como aluno. Enfim, e vamos conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Aquilo que as pessoas não conhecem muito sobre o Juca. Enfim, quem é o Juca? Teacher, como você leu um pouquinho do meu currículo, eu sou um jovem hoje que tem tentado mostrar na sociedade, na nossa cidade, Marechal Cândido Rondon, em toda a parte organizada, uma vontade política, uma atuação no bem comum, com uma pessoa de bem, construindo uma trajetória que pense na nossa região, no nosso município. Eu gosto muito da nossa cidade, de tudo que a gente pode estar construindo aqui, e tenho planejado, construído a minha vida em cima disso.
uma força jovem, uma força de renovação de verdade. A gente veio aqui, vai estar falando um pouquinho de política, que também é um assunto diferente, mas com uma visão que às vezes as pessoas não têm por existir um senso comum e até mesmo existirem alguns padrões normalmente aceitos que as pessoas já raciocinam, a política é dessa maneira, o jovem normalmente ele está inserido em uma outra parcela, e que eu tenho buscado em toda essa atuação colocar. Então hoje eu tenho 22 anos de idade, eu moro aqui em Marechal desde que eu nasci, me formei no Colégio Barbosa, tenho toda essa parte das faculdades, tenho a satisfação de ter sido eleito vereador no ano passado com 811 votos e hoje está sendo um dos 13 representantes do nosso município. E é basicamente isso, nada além do que uma dedicação em prol dessa vida pública hoje que eu tenho, mas buscando representar cada um de vocês e buscando trazer algo de bom para a nossa sociedade, nada além disso. Que bom! E tudo isso ao mesmo tempo. Que bom, Juca! Muito sucesso, é o que nós sempre desejamos a você. Enfim, claro que nós vamos falar de política. Mas primeiro, Juca, vamos falar um pouquinho da sua formação. Como você construiu? Comentamos no seu currículo, da sua formação, mas você sempre gostou de política? Teacher, desde os meus 10, 12 anos de idade, quando tinha uma eleição municipal, eu gostava de ficar acompanhando quem que é o nosso prefeito, quem que são os vereadores, entendendo um pouquinho mais disso. Juca, por que você gosta de política? Eu confesso que eu acredito que seja uma vocação. É um sentimento que eu sempre tive, eu sempre gostei de estar participando de cargos de liderança, de estar atuando em discussões que constroem o futuro, desde lá do colégio, agora da nossa sociedade, mas que realmente busquem coordenar um grupo de pessoas, representar uma parcela de vontades, inclusive, e estar colocando tudo isso. Então eu sempre gostei, sempre tive a vontade de trabalhar com política, tanto que aos meus 16 anos de idade eu fiz o título de eleitor e eu já me filiei num partido político. Porque entendendo que eu tinha uma vontade de participar, nada mais justo do que eu estar atuando diretamente, me envolvendo, para saber como que funciona a política em si e para estar colocando também um preparo, uma dedicação, um conhecimento que isso é necessário. E a política, essa atuação, ela é um conjunto, na minha opinião, de todos esses fatores e do que você vem colocando e você vem construindo. Então, desde pequeno, ali no Grêmio Estudantil, na Ares, no Conjuve, fazendo essa atuação, naqueles momentos eu estava buscando falar pelo jovem estudante. Nós tínhamos as nossas vontades, nós tínhamos um objetivo, mas hoje fez uma grande diferença e me trouxe um grande impacto pessoal para poder construir uma vida política direta, estar realmente atuando nessa área. Certo. Ou seja, desde cedo você sonhava em ser político. Eu lembro muito bem de uma frase em uma aula, quando nós trabalhávamos justamente as potencialidades, os hard skills, os soft skills. Hard skills é a nossa principal habilidade, nossa formação. Os soft skills, que é o que as empresas hoje mais recrutam, são as habilidades complementares. E você sempre dizia, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer a diferença, eu quero poder contribuir ou dar a minha contribuição. E isso me marcou muito e eu fico muito feliz de hoje ter a honra de poder entrevistá-lo já como vereador. Que lindo! Como teacher eu fico muito emocionada. Enfim, Juca, que oportunidades você acha que foram interessantes? Porque eu lembro muito bem, você nunca deixou passar nenhuma oportunidade. Você dizia que toda oportunidade é uma oportunidade. Isso eu marquei muito e eu considero isso realmente, também trago isso para a minha vida. E que oportunidades, então, você acha que foram importantes e que contribuíram na sua formação? Teacher, o que você falou agora, na minha opinião, é muito relevante e independentemente da idade, da profissão, do que você esteja fazendo na sua vida hoje. Muitas coisas, elas surgem inesperadamente e elas podem traçar um rumo futuro do que você vem construindo. Na minha época acadêmica, escolar,
Eu participei, por exemplo, de concursos de oratória. Eu sempre gostei dessa comunicação, dessa parte da fala, dessa parte do diálogo. Então a JCI, que é uma instituição, um clube de serviço que nós temos aqui no nosso município, fazia os concursos e eu participei 2 anos, consegui ser campeão e estar lá representando o meu colégio. Então, a nível municipal, consegui esse prêmio, essa conquista. Mas também, como eu fui deputado federal jovem do Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa da Câmara dos Deputados, naquele momento eu tive que escrever uma proposta de emenda à Constituição, entender como as leis do nosso país funcionavam, qual era o objetivo que eu gostaria de construir a nível nacional. Inclusive a PEC que eu mandei para o PJB e foi escolhida na época, era para reduzir a idade mínima da candidatura de vereador, porque eu fiz uma discussão sobre o fato de que eu posso votar aos 16, mas eu não posso ser votado. Então, poxa, qual que é o sentido lógico e jurídico disso? Mas envolvia outras discussões também e tudo isso eu levantei. A época do Grêmio Estudantil, da ADES, do Conjuve, foram grandes oportunidades que a direção do colégio, as pessoas reunidas, os jovens dos clubes, dos grêmios estudantis estavam conversando e buscando estruturar, e que à frente dessa possibilidade eu fui criando a trajetória e fui construindo uma atuação, mostrando a maneira que a gente gostava de trabalhar. Mas tudo isso, teacher, eu sempre gosto de destacar, não dependeu só de mim. Se não tivesse um diretor proativo no colégio me possibilitando agir no Grêmio Estudantil, ele não teria acontecido. Agora, sem os meus outros 20 colegas estudantes, como que eu sozinho teria feito essa atuação? Quando eu fui no concurso de oratória, eu tinha uma professora que corrigia o meu texto e que ensaiava comigo durante uma semana inteira. A faculdade, a gente demora para escolher qual curso de fato gostaria de fazer. Eu pensei em medicina, depois eu fui para engenharia civil e terminei no direito. E hoje eu tenho uma realização completa, eu não me arrependo. Fiz gestão pública também, me formei pensando na área política. Tudo isso que aparece muitas vezes e se coloca para a tomada de decisões é muito importante. Eu falo como um jovem, como uma pessoa nova que passou há um pouco tempo, de uma forma recente por isso. Agora, quantas pessoas no meio da sua vida decidem fazer outra faculdade, saem da sua formação normal e começam a traçar um outro planejamento e conquistam um grande sucesso? Verdade. Por isso que eu concordo muito com o que você disse, teacher. As oportunidades, elas precisam sempre ser lembradas, mas também as pessoas precisam ser reconhecidas. Ninguém se constrói sozinho. Nós temos a nossa família, nós temos os amigos, temos os conhecidos, temos toda uma rede que faz com que o Juca hoje seja o Juca. E possa estar aqui conversando contigo hoje. Que bacana, Juca, que lindo. E realmente é isso. Nós somos, na verdade, o reflexo da nossa família, das pessoas com quem convivemos, dos livros que lemos e daquilo que estudamos, que nos dispomos a fazer. Realmente, que bom. É muito bom conhecer a sua história, muito bom poder conversar com você novamente. Enfim, Juca, e esses interesses então pela área jurídica? Você comentou então que você teve essas oportunidades e falamos da questão do início na sua vida política, da questão de gostar da política. Não entramos ainda no mérito, vamos logo mais comentar sobre essa questão da política, mas a questão jurídica, você se encantou pelo direito logo de cara, você teve porque você passou por várias opções, eu lembro que foram dúvidas, que área eu sigo, porque hoje muitas pessoas que estão nos assistindo talvez estejam também nessa dúvida, nesse momento de não sei para onde eu vou. O que te fez optar então pela linha do direito? Quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, minha matéria preferida era matemática. Eu sempre gostei de matemática, era o que os números, as contas, enfim, elas faziam uma grande diferença. Eu sentia que aquilo era muito legal. Mas, ao mesmo passo, essa parte da oratória, da atuação política, da vontade de estar agindo em liderança, me fez pensar. Se eu fizer uma faculdade de engenharia civil, que foi a segunda opção, eu já entro na primeira para colocar essa situação. Qual que vai ser a minha atuação profissional? O que a minha área vai me demandar? Eu acredito que seja uma área fantástica, só que para as minhas metas e porque eu buscava construir, porque eu busco construir até hoje, o direito ele me mostrou um conhecimento técnico,
apesar de eu ser jovem, eu sempre tentei demonstrar que o conhecimento, a dedicação e a responsabilidade são muito importantes, então eu estudei para isso. Eu estudei para ser político, eu entendo o que é a função do vereador, de um prefeito, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E lá atrás, fazendo esse diálogo interno mesmo, conversando com os meus familiares também sobre o que então eu faria da minha faculdade, o que eu ia querer fazer da minha vida, né, que a gente fala nesse momento, eu ponderei. Primeiro lá era medicina porque eu gostava da profissão. Vi que eu já não gostava muito da atuação cirúrgica, olhava algumas coisas assim, não vai ser para mim. Gosto muito de matemática, vou pensar na engenharia civil, mas qual que vai ser o diálogo que eu vou ter, qual vai ser a atuação social, o que a profissão me garante fazer. Acabei optando pelo direito, buscando esse conhecimento, buscando poder colocar a minha vida profissional, pública e pessoal de uma maneira equilibrada para colocar essas possibilidades e hoje está aqui então me formando quase em direito, na satisfação de ter passado já na OAB. Esse conjunto, essas discussões, essas situações que me fizeram optar pela área jurídica e como eu disse antes, eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu vejo que além da parte da advocacia que eu trabalho hoje, do conhecimento para a política que me trouxe, é o que eu gosto de fazer. Que bom. Ou seja, isso te propulsou, de certa forma foi uma propulsão, digamos assim, para a área política ou não? Foi só uma constatação daquilo que você já havia definido como profissão, enfim. O direito te ajudou, de certa forma? Eu acredito que foi um conjunto. Eu gosto muito de planejamento, como eu falei. Lá atrás, eu era menor, eu via os políticos e às vezes eu pensava, poxa, essa pessoa é um representante da sociedade, eu reconheço que ele foi eleito, que teve uma quantidade expressiva de outros cidadãos que o escolheram e colocaram naquele cargo, mas ele não demonstra nenhum conhecimento técnico. Ele não entende qual é a função do legislativo, do executivo, a divisão, por que existe uma constituição, uma lei orgânica municipal, uma constituição estadual, qual que é o processo legislativo, por que nós discutimos um orçamento de mais de 200 milhões de reais no nosso município. Essa técnica, esse conhecimento, eu não via. E as pessoas falavam, vocês são os futuros políticos, vocês são os futuros médicos, advogados, vocês são os futuros profissionais. Quem, numa idade menor, quem com 14 anos, no meu caso 13, 14, se interessa por política e diz, eu quero ser político e eu vou estudar para isso. Então, entrando no direito, algumas professoras, como eu disse, pessoas da minha família colocavam, mas viu, dá uma olhada nessa área, por que você não considera isso? Estudando qual era o foco do direito, foi uma correlação, consegui juntar o que eu profissionalmente tive um grande acesso e uma grande reciprocidade, eu gostei muito daquilo, ao mesmo passo em que a minha vida política e pública, que eu buscava e hoje eu tento estar construindo e colocando, pôde se encaixar. Que legal. Poder atingir esse resultado. Por que eu fiz todas essas perguntas? Para mostrar justamente, nós não vamos discutir questões políticas hoje, a questão é, enquanto essa nova geração, eu acho você faz parte da nova geração, assim como temos vários outros representantes hoje no nosso município que têm formação, porque até pouco tempo atrás, ainda nós temos a questão da concepção de que basta ser político e ser eleito, e não há essa questão da formação. E nós justamente conversávamos muito o porquê que nós necessitamos de uma nova geração que alie o conceito político ou suas funções políticas, mas com conhecimento, com áreas afins. E é por isso que nós retomamos e porque eu questionei toda essa questão do embasamento da sua graduação. Você acha isso importante, Juca? Você vê isso como algo corriqueiro daqui para frente, ou você acha que ainda é algo que precisa ser muito difundido ainda nos futuros políticos ou profissionais, enfim, quem vier se interessar por política? A política é uma área muito volátil, a gente tem pessoas de várias camadas da sociedade, com várias opiniões e que representam às vezes grupos diferentes, mas eu sou uma pessoa esperançosa nisso, Teacher, acredito que a nossa população e nós, como cidadãos, estamos evoluindo para colocar representantes que de fato entendam e busquem concretizar os objetivos da sociedade e não os objetivos deles próprios ou de partidos políticos, que são questões assim, até mesmo
obscuras, que as pessoas têm outras vontades e por isso elas participam da política. Eu não concordo e eu não me disponho para isso. Por isso eu acredito que nós estejamos evoluindo e tenho essa esperança. E também, não entrando no mérito jurídico dessa questão, ao mesmo passo em que, na minha opinião, é importante, existem pessoas que podem não concordar e elas precisam ser ouvidas e reconhecidas, ao passo em que, se a gente entrar lá numa obrigação de que um político ele precisa ter ensino superior, eu sou a favor, eu particularmente sou a favor. Agora, se a gente olhar pela democracia, se as pessoas votaram nela e ela foi eleita, por que ela não pode assumir o cargo? É uma pergunta que se faz, é um contraponto nas discussões políticas que existem. Que aqui, a nível municipal, a gente está fazendo essa conversa hoje. A nível estadual e nacional, tenho certeza que outras pessoas também discutem e que faz com que a evolução aconteça. Certo, muito bom. Antes de continuarmos, nós temos um recadinho dos nossos apoiadores. Berta Joias, Relógios e Ótica, Sicredi Aliança Paraná, São Paulo e Mr. John. Se você está procurando aquele presente especial ou aquele óculos solar para arrasar no verão, venha para a Berta Joias, Relógios e Ótica. Além de peças de qualidade em ouro, prata e semijoias masculinas e femininas. Você encontra armações e lentes de grau em inúmeros modelos e tamanhos. Sempre pensando em você e no que você precisa. Berta Joias, Relógios e Ótica. Sempre o melhor para lhe atender. Localizado no centro de Marechal Cândido Rondon, o grupo Mr. John é o lugar ideal para você fazer um encontro com o seu estilo, trazendo opções de vestuário incríveis e marcas exclusivas de bolsas e calçados. Mostramos para você o quanto é importante valorizar a mensagem que passamos com aquilo que vestimos. Estilo e conforto podem andar juntos. E com a nossa equipe de consultoria, você verá que é divertido brincar com a moda. Nos procure em nossa loja física ou em nossas redes sociais. Leader School Connection. E uma dica para vocês. Você quer aprender inglês? Traga um amigo, matricule seu amigo na Leader School e ganhe um super desconto. Esse ano é o ano que o seu inglês vai decolar, tenho certeza. Voltando então a falarmos aqui com o Juca. Juca,
o processo. Então, falamos da sua formação, falamos da sua base enquanto estrutura para você, o que você acredita enquanto ser, enquanto, eu diria, o que te fez se lançar à política. Mas nesse processo, até você se lançar a vereador, essa questão da sua candidatura, levou quanto tempo? Você amadureceu logo? Você decidiu isso logo? Você demorou? Como é que foi esse processo? Bom, eu acho que a gente pode traçar lá de trás, na parte escolar, quando eu tinha meus 14 anos de idade, 15 mais ou menos. Depois, entrando nos movimentos, me filiando num partido político aos 16 anos. Então, ativamente, eu comecei a me vincular na política, a ter esse acesso para então, com 21 anos de idade, ser candidato, ter a oportunidade de ser eleito. Diria que foram 7 anos essa construção, mas o processo decisório, principalmente, ele levou os 4 últimos anos. Em 2016 eu participei da campanha política, auxiliando algumas pessoas, candidatos que eu acreditava na época. Em 2018 a mesma coisa. Em 2020, então, eu tinha idade. Foi a primeira vez que eu poderia me candidatar a qualquer cargo. Nas outras eleições eu não tinha idade suficiente ainda, pelo requisito da nossa Constituição Federal e assim por diante, para ser candidato a vereador ou a qualquer outro cargo. Em 2020, no ano passado, em conversa com a minha família e com alguns amigos e apoiadores muito importantes e que tiveram ao meu lado durante a campanha, eu perguntei para eles: vocês acham que eu deveria então ser candidato este ano ou espero mais 4? Eu aguardo para em 2024 então colocar o meu nome à disposição, quando eu já vou ser advogado. Eu ainda estou concluindo a formação, era para ter acabado em dezembro, pela pandemia estou acabando agora, mas assim por diante, mesmo que eu já tinha o curso de gestão pública completo. As pessoas falaram: Juca, vai, é o teu momento, você tem uma evidência e você nos representa para colocar essa vontade, para colocar essa visão na política, essa visão diferenciada do que a gente gostaria de estar colocando. Mas não foram só essas pessoas que fizeram com que isso fosse possível. Durante a campanha eu encontrei e fui em todos os bairros, fui nos nossos distritos, falei com empresários, falei com trabalhadores, falei com pessoas de todas as áreas, justamente porque eu, Juca, a partir do momento que fui eleito, sou vereador para todo o município. Eu preciso olhar para Marechal Rondon como um todo, mas na minha parte do legislativo também. Eu não posso me propor a ser vereador para fazer o que um prefeito faz, que é uma situação que muito se discute hoje, que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de separar qual que é a função do vereador, qual que é a função do prefeito, e que eu sempre reiterei e me propus a estar discutindo e a estar pelo menos explicitando, colocando isso em evidência. Então, todas as pessoas que acreditaram, que votaram, e aquelas que incentivaram, que estiveram ao meu lado: Juca, que legal, gostei do seu folder, gostei da sua publicação, gostei disso já durante a campanha, né? Fizeram com que hoje eu possa estar sendo vereador, além dos meus 12 outros colegas que também passam por esse processo. O meu timing, o momento que eu achava importante em 2020, que eu me senti confiante, ele deu certo. Mas se eu não tivesse sido eleito, eu garanto que eu teria me candidatado de novo. Eu também acredito que existe uma construção, algumas, assim, um nicho, parcelas de pessoas me conheciam já, mas muitas outras não. Não sabiam quem era o Juca, o que podemos esperar do Juca. E isso que durante a campanha a gente tentou demonstrar, e agora atuando, vocês tenham certeza que estamos aqui para a todos vocês, cidadãos, a todas as pessoas poderem conhecer e procurar também esse vereador para estar levando todo o nome, todas as vontades de Marechal. Que bacana, Juca, que legal! E o fato de ser o primeiro vereador com 22 anos, na verdade você é o vereador mais jovem da nossa comarca, não é? E isso representa o que para você? É um fardo, é um peso ou um desafio? Eu acredito, teacher, que não seja um fardo, tá? Não é um fardo de maneira alguma, mas com certeza é um desafio. Porque da mesma maneira em que muitas pessoas estão apostando e confiaram e acreditam que por eu ser jovem, não só de idade, mas de participação, de ideias, e também ser uma pessoa desvinculada, algo que eu gosto muito de colocar, que eu não sou filho de político, ninguém da minha família nunca foi assessor de ninguém, nunca tive um cargo público comissionado, eu sou o Juca. Eu tentei construir o Juca e mostrar essa questão. As pessoas olham de uma maneira diferente, dependendo a situação, por eu ter uma idade reduzida. E quero
estar mostrando que a idade, ela na verdade é um benefício nessa situação. Certo. O fato de eu ser jovem é algo muito bom para estar atuando e colocando essas vontades e conseguindo dialogar também com a parcela mais velha do que eu, mas também com as pessoas que têm uma idade próxima e que às vezes se sentiam carentes. Muitos jovens falavam: Juca, vou votar em você, eu te conheço, a gente tem proximidade, eu nunca imaginei que alguém da nossa idade ia querer se candidatar, ia estar realmente colocando o nome à disposição. Então esse diálogo, essa conversa, eles fazem a diferença e a idade ela me ajuda, mas com os desafios de estar provando, então, de estar colocando e de estar atuando de uma maneira que possamos mostrar para todo o conjunto da sociedade esse resultado. Que legal, Juca. Que orgulho de você. So proud of you. E é tão engraçado porque nós acostumávamos a falar inglês nas aulas e a gente precisa falar português. Que bacana. Juca, você assumiu então há pouco tempo, assumiu esse ano, você já comentou então da questão dos desafios. E as medidas então que você gostaria de tomar? O que você vê, como você vê o Juca então para 2021 como vereador? Vocês podem ter muita certeza que este vereador ele trabalha 24 horas por dia. Eu acordo pensando na atuação legislativa, vou dormir pensando nisso. O Mário, que é meu assessor, está aqui do lado, ele me acompanha durante todo o dia, porque nós temos um conjunto de atribuições que muitas vezes não são percebidas. A nossa função enquanto vereador não é só a sessão da Câmara na segunda-feira às 6 horas, inclusive que começou agora em fevereiro pelo recesso legislativo de janeiro. Desde 1º de janeiro, quando assumi o cargo, eu tenho estudado legislações, buscado analisar as propostas, olhado os requerimentos, as indicações dentro da minha função de fiscalizar o executivo, mas também de apontar melhorias que podem ser feitas para construir, para auxiliar toda essa forma, nessa relação política que existe também. A função do vereador, por primazia, é o legislar, é o criar as leis e discutir elas e estar olhando a fiscalização dos cofres, do que o poder público, que o prefeito municipal, a prefeitura está atuando. Mas isso depende, por exemplo, quando uma lei chega lá, de ser lida no plenário, que é na nossa reunião, ir para uma comissão, que são 3 vereadores juntos que vão estudar aquele projeto e vão falar se ele pode ou não ser aprovado, se ele é constitucional ou não. Eu, por exemplo, faço parte da Comissão de Justiça e Redação e eu me preocupo muito com a qualidade das nossas leis, em não ter erros ortográficos, em ter uma coerência do que está escrito lá e da lei ser aplicável. Não adianta a gente propor uma coisa que não tem como acontecer no município. Que não tem coerência. Que não tem coerência. Uhum. E tudo isso, no nosso trabalho legislativo, muitas vezes ele não é conhecido. As pessoas veem lá as nossas falas na tribuna, as nossas reuniões normais, mas existe essa parte relacionada ao mesmo passo também que eu tenho atendido a população, conversado com pessoas próximas, buscado quem também quer fazer uma opinião, buscar o Juca, falar: olha, eu acho que isso aqui poderia ser feito, o que isso significa, me presta conta dessa parte, o que você me diz sobre isso? Ótimo. A pergunta que não quer calar. Alguns alunos me pediram para te fazer essa pergunta, Juca. Teacher, será que o Juca acredita mesmo na política? Eu acredito e posso falar com muita convicção. A política, ela é um meio e ela é um fim ao mesmo tempo. Certo. Em muitas situações que a gente puder colocar. O que nós temos hoje na construção da sociedade foi porque escolhemos representantes que criaram uma lei, que decidiram o que a gente pode ou o que não pode fazer. Eu acredito que não só na política, em todas as áreas, em muitas áreas, por sinal, existe essa vinculação. É uma interdependência, é uma relação para que a sociedade possa estar acontecendo. E como eu comentei antes, eu acredito na política. Eu estudei para participar dela e eu sei que é possível os meios cabíveis dentro da legalidade e, mais do que isso, com o conhecimento que é possível a gente ter e que a dedicação pode nos trazer, criar uma nova visão, uma nova forma de agir politicamente, que as próprias pessoas vejam pelo menos este político como alguém diferente. É claro, teacher, que eu não sou um sonhador.
Eu não sou uma pessoa assim que vai mudar o mundo sozinha, nem nada relacionado. Sou uma pessoa extremamente realista. Eu sei que existe jogo de cintura, existe articulação, nós temos todo um trato dentro da política que precisa ser feito, até porque nós temos vontades que são levadas e temos discussões que refletem muitas situações da nossa própria sociedade. Mas dentro de tudo isso, entendendo, gostando de atuar, agir, ser político, eu acredito sim que nós estamos e vamos continuar construindo, não só os políticos, mas a própria população, uma realidade nova, uma realidade diferente, uma realidade boa. Que bacana, Juca. Que bom ouvir isso de você, com esse sangue novo entrando, especialmente aqui em Marechal Rondon. E poderíamos ver o Juca em vários outros cargos no futuro? Eu espero que sim, mas isso depende muito do que a população, do que cada um de vocês que está nos assistindo achar da nossa atuação. Eu não estou hoje atuando como vereador para me eleger na próxima. Eu entendo sim que eu preciso estar fazendo campanha, que eu preciso estar mostrando serviço, mas passava muito durante a campanha eleitoral uma frase de que quem já é político precisa mostrar o que fez, o que trabalhou para continuar. Não precisa ficar querendo propor o mundo novamente. Eu concordo muito com isso. Eu quero demonstrar na minha atuação e no meu trabalho, e as pessoas eu espero que possam confiar e se sintam representadas em tudo que o Juca está fazendo, para que me proporcionem eleições em outros cargos, que proporcionem um crescimento. Mas isso depende sim do meu trabalho, depende da minha atuação, mas depende também do que a população quiser. Eu acredito que a gente tem um Deus que tem olhado sempre por nós, e eu sei que faz uma diferença a atuação, essa parte até mesmo espiritual do que a gente constrói na nossa vida e das possibilidades que vão sendo colocadas na frente. Então, no tempo de Deus e com a vontade de todos os cidadãos e com a atuação que eu puder demonstrar, esse conjunto de fatores, espero que possamos estar muitos anos na política. Mas também, teacher, nós temos um limite, na minha opinião. Eu acho que a pessoa, ela pode chegar em determinado cargo. Eu não sei qual é o meu, não sei qual é o de qualquer outra pessoa. Mas se eu for estagnar na política, por exemplo, me reeleger consecutivamente vereador por muitos mandatos, eu prefiro sair, abrir o espaço e deixar que a rotatividade aconteça para outras pessoas, porque a política não é uma profissão. Eu não quero que a minha vida pessoal, até mesmo o meu ganho financeiro, dependa da política para isso. Eu tenho a minha atuação na área jurídica, eu tenho as minhas formações. Se eu não for eleito ou se eu não estiver oferindo aquele salário que o vereador recebe, eu tenho para onde voltar e eu não dependo disso. É uma diferença e é uma discussão que eu levantava muito na minha campanha, e que isso também é importante de destacar. Quando eu sentir chegar no momento em que eu não consigo mais crescer além daquilo, então quer dizer que é o momento de eu sair. Se vai ser daqui 4, daqui 40 anos, a gente não sabe. Ok. E para 2021? Os planos para esse ano, Juca? Este ano é muito trabalho. Estamos começando a legislatura, estamos começando essa atuação política direta. Eu tinha participação, mas não era o Juca ainda o vereador. Então, nós temos que estar conciliando a vida pessoal, a vida profissional, a vida política, tá colocando toda essa atuação, mas dentro do que eu colocava lá na campanha, se vocês quiserem pegar o folderzinho que eu entreguei, que eu fiz a campanha colocando, é naquelas metas e naquelas propostas que vão estar sendo seguidas e que eu busco cumprir. Sempre focado, como eu disse, na atuação e na diferença que um vereador pode fazer dentro das próprias prerrogativas, dentro do que ele tem a capacidade de fazer nas discussões, e que muitas vezes a gente esquece ou a gente não valoriza tanto por dentro da área política, por exemplo, não dá tanto voto. Certo. E isso é uma coisa, como eu disse, que não concordo muito na minha análise. Eu acho que se você estiver atuando tão bem como vereador dentro das prerrogativas, as pessoas vão entender, vão falar, nossa, de fato, o trabalho dele está fazendo essa diferença. Então a meta para esse ano é colocar, tirar do papel e estar atuando, muito mais fazendo do que falando tudo isso. Que legal, Juca. Enfim, e para aquelas pessoas que estão nos assistindo, aqueles jovens que pensam,
nossa, o Juca é um jovem candidato, se elegeu, será que eu também poderia entrar na política? Será que a política também teria espaço para mim? Não, porque todo mundo sabe que as pessoas dizem, não, a política não, desista disso, que você deve ter ouvido muitas vezes, desista disso. Por isso que nós muitas vezes não temos grandes líderes. E o que você diria, Juca, para essas pessoas que estão pensando em seguir carreira no sentido de, não a carreira política, mas entrar, se propor, mas que tem um pouco de receio justamente pela questão do preconceito que as pessoas têm em relação aos cargos públicos? Primeiro de tudo, para você ser um político, na maneira que eu busco construir, que eu entendo que deveria ser feito, você precisa estudar, se dedicar. Não é só a gente sentar, ler a letra da lei, decorar o que está escrito lá para saber exatamente qual é essa atuação. Entender como a política funciona, qual é o processo legislativo, quais são os seus objetivos e de que maneira, com esse conhecimento, você pode concretizar isso. Depois, além da parte do conhecimento, a gente precisa ter uma prática. O que a gente pode falar dessa questão prática? Se inserir. Eu dei exemplo, eu me filiei aos 16 anos porque eu acredito que nós temos que estar inseridos, participando do meio para então poder atuar nele, poder fazer a diferença. Muitas pessoas entram na política por um incentivo assim, de outros amigos, assim por diante, e se frustram porque não olharam antes para qual é o real meio que ela está começando a se inserir, a participar. Por isso que eu falei antes sobre a questão de nós temos que ser realistas também e conhecer todo o funcionamento dessa questão. Com esse conhecimento, com essa dedicação, mas tendo uma responsabilidade, mostrando que você é uma pessoa que pode representar as outras, que a pessoa olha e fala, eu confio o meu voto no Juca, na Lu, eu confio que ele vai ser um representante buscando as nossas vontades e buscando um real e concreto resultado positivo que vai ser para a coletividade algo bom, você com certeza consegue chegar lá. E também não só o jovem, isso na minha opinião se aplica a todos. Eu tive pessoas, muitos jovens que votaram em mim, mas tive muitas pessoas, por exemplo, tem uma senhora com mais de 85 anos que eu sei que eu tenho um carinho imenso pela mensagem que ela me mandou e falou. Então, seja um político e busque mostrar que você quer ser um político e pode, acima de tudo, ser. Não só pedir o voto, eu peço o voto para os jovens porque eu sou jovem. Não, eu mostro que é possível, eu mostro esse preparo, eu me dedico e então coloco o nome à disposição para que os demais vejam e façam com que isso e te ajudem a fazer isso acontecer. Que bom, Juca. Que bom, muito obrigada e obrigada por compartilhar. Tenho certeza que muitos talentos, que muitos outros Jucas talvez estejam por aí amadurecendo, esperando o seu momento de sair, que possam no futuro nos representar como você. Enfim, eu agradeço a sua participação aqui no Leader School Connection, é uma honra tê-lo aqui, Juca. Muito obrigado, teacher, novamente a todos os nossos internautas, o Gabriel, o Piccolo, que são aqui do Piccolo Esporte Notícia, do Paraná Mídias TV. Eu espero poder ter colocado um pouquinho de quem é o Juca, do que a gente está buscando trabalhar, e vocês tenham certeza, como eu coloquei, que eu estou à disposição. Quer mandar uma mensagem, quer nos procurar, conversar que seja com o Juca, prestar contas, Juca, me explica por que isso está acontecendo, eu estou aqui para isso, é a nossa função, é a nossa representação, é o nosso trabalho. Que eu possa ter cativado também as pessoas em olhar para a política de uma maneira diferente e os jovens que estão nos assistindo, e que é algo que eu sempre destaco muito e que fico feliz em estar falando pela juventude, colocando essa vontade. Nós temos que estar sempre evoluindo, progredindo e criando as novas lideranças e possibilitando que mais pessoas possam estar aqui no nosso lugar. Muito obrigado novamente, espero que todos tenham gostado. Parabéns ao Leader School Connection, teacher. Eu, como aluno formado na Leader, me sinto honrado em estar aqui conversando contigo. É mais que uma satisfação e uma alegria. A honra é toda minha, Juca, com certeza. Thank you so much. Obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada pela sua companhia em mais um Leader School Connection.
Terça-feira que vem, às 19h30, estarei aqui novamente com mais um Leader School Connection, oferecido pela Berta Joias, Relógios e Ótica, Sicredi Aliança Paraná, São Paulo e Mr. John. Até a semana que vem. Bye!